seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal, o espaço de liberdade para dizer a sua palavra, para compartilhar as nossas experiências. Hoje nós estamos aqui com a Ana Lúcia. A Ana Lúcia, ela é assistente social, doutora em serviço social, e ela traz um tema para nós que é sobre o impacto da pandemia na vida das mulheres. Faz parte do nosso projeto A Força da Palavra em Conexões. Esse grupo está em desenvolvimento, já tem aproximadamente 3 meses, e é um prazer muito grande, Ana Lúcia, contar com você hoje aqui conosco, trazendo as suas contribuições, que com certeza serão muito importantes para nós. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar seus comentários, para construirmos juntos este espaço. E ao final deste vídeo estaremos colocando à disposição de vocês os contatos da Ana Lúcia, assim como as suas indicações de leitura. A Ana Lúcia, ela foi minha colega, nós fomos docentes no curso de Serviço Social na Faculdade Católica, e Ana Lúcia, é muito bom, viu, ter você aqui hoje com a gente. Obrigada por fazer parte deste nosso grupo. Que a gente trabalha com a força da palavra, né? Que essa palavra ela pode vir para nos construir, para nos destruir. E a palavra que compartilhada é sempre na perspectiva de qualificar, de nos construir. E eu sei que você tem muito dessa palavra aí, então fica à vontade e te agradeço muito, viu, Ana Lúcia, estar aqui com a gente hoje. Então, fica à vontade. Ok. Boa noite a todos. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer particularmente a Irlândia e também a vocês por a gente poder ter um momento para fazer trocas, para a gente conhecer, né? Eu gosto muito de Paulo Freire, né? É um autor do qual eu leio muito. Eu acredito muito que ninguém sabe tudo e ignora tudo, né? É nesse contexto dessa palavra freiriana que eu me disponho a dialogar com vocês hoje, tá? Então, nós vamos dialogar um pouquinho sobre os impactos da pandemia sobre a vida das mulheres. Por isso, eu gostaria de pedir licença a vocês para apresentar algumas ideias, né, que tratam do espaço que pertence a nós mulheres, né? Historicamente foi determinado como nosso lugar. E caso discordem, sintam-se à vontade para se colocar também, né? Porque nós somos do diálogo e eu acredito que no espaço em que todos estão pensando a mesma coisa, é sinal de que ninguém está pensando nada. É importante a contradição para a gente poder repensar e aprender novos conceitos e viver novas possibilidades. Tá? Então, nesse sentido, à medida que eu for apresentando a ideia que eu trago hoje, eu vou fazer o que eu chamo de algumas provocações. Né? Vão ser em forma de questões e perguntas, e essas provocações, para que vocês respondam ou se posicionem, depois que eu terminar minha fala, então eu vou abrir para a gente dialogar sobre essas provocações que eu vou trazer aqui. A minha ideia, a minha fala, ela vai ter alguns pontos para que didaticamente a gente possa se entender. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre a questão, depois eu vou falar um pouco sobre a sobrecarga, né, em casa, do trabalho doméstico e a categoria de trabalho onde a gente, como mulher, é maioria, onde a gente está inserida como maioria. Né? Não poderia deixar de falar sobre a violência doméstica e o que são as recomendações ou os organismos internacionais que têm trazido acerca disso, até mesmo algumas questões locais que vêm sendo apresentadas. E vou fechar a minha fala trazendo algumas questões sobre esse novo normal, né? Porque a gente tem que pensar se realmente é isso ou não. Tá? Então, pensando no espaço que nós mulheres ocupamos no cotidiano, né? A sobrecarga de trabalho doméstico, a exposição que a gente tem, a violência, a vulnerabilidade econômica, são aspectos exacerbados
pelo isolamento social, que indicam a desigualdade de gênero, né? E aí, nesse momento, só para pontuar bem claramente o que seria o gênero, né? Tem gente que tem algumas dúvidas de uma forma bem en passant, né? São as características biológicas, né? Deixa eu me posicionar melhor. Eu vou trazer, então, duas questões. O que é sexo e o que é gênero, né? Para a gente facilitar a gente entender isso. Então, sexo. Características biológicas que diferenciam homens e mulheres. E gênero diz respeito aos aspectos sociais atribuídos ao sexo. Um exemplo clássico, né? De casa é coisa de mulher. Isso seria uma questão de gênero, né? Então, é nesse sentido, é sobre esses aspectos que eu trago as reflexões que a gente vai apontar aqui. Então, mesmo quando também a gente trabalha fora, né, a boa parte de nós realiza quase todo o trabalho doméstico. E aí eu coloco uma questão que é muito nossa e que eu acredito que é muito nossa. Nós temos uma necessidade exacerbada de controle. Eu digo que é ilusão do controle. A gente tem uma clara ilusão de que a gente controla tudo. E em muitos momentos a gente controla mesmo, né? A gente é muito controladora como mulher, é uma característica que a gente, como nos foi atribuído uma série de papéis ao longo da história, a gente às vezes se ocupa deles, mas também tem que tirar algumas vantagens. E uma das vantagens que eu questiono se é mesmo ou não, diz respeito a essa questão do excessivo controle que a gente tem acerca de algumas coisas, né? Então, cabe, nesse contexto, né, a nós um esforço muito grande no exercício desse trabalho não remunerado, né? Esse trabalho nunca foi, e comandar da carruagem nunca vai ser remunerado, não reconhecido e muitas vezes não valorizado, né? Então, a gente cuida excessivamente de idosos, de crianças. Na perspectiva do âmbito familiar, a gente está ali sempre disposto a. Né? Sem contar que nesse espaço houve um aumento considerável de violência contra as mulheres nesse período. Tá? Além disso, as medidas de contenção do novo coronavírus, que está aí, né, como a suspensão de aulas, as exigências de que famílias fiquem em casa, tem deixado muitas mulheres ainda mais sobrecarregadas. Tá? Para aquelas que estão em regime de home office, equilibrar o trabalho remunerado com as milhares de tarefas da chamada jornada continuada, que eu particularmente chamo jornada continuada, por quê? Porque a gente acorda, se organiza, começa a trabalhar e faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra, e só descansa quando a gente consegue descansar, quando dorme. Porque às vezes a gente fica tão sobrecarregada que fica o tempo todo pensando e nem consegue dormir direito, né? Isso eu falo porque eu me coloco nesse lugar. Eu tenho uma dificuldade de dormir e é por conta disso, né? Que a gente, muitos psicólogos, muitos psiquiatras chamam de síndrome do pensamento acelerado. Eu acho que eu tenho isso, né? Nunca fui diagnosticada, mas eu penso que às vezes eu me coloco nessa condição. Então, nós somos a maioria em algumas categorias profissionais também, que economicamente são mais vulneráveis, principalmente por conta dos efeitos dessa pandemia. Faxineiras, diaristas, enfermeiras, etc. Né? Então, vamos agora pensar como isso se dá de fato no nosso cotidiano. Como é que a gente lida com isso no cotidiano? Tá? No primeiro momento, vamos pensar da sobrecarga de trabalho doméstico. Tá? Segundo dados de 2019, hein? Nem é de agora, do IBGE, mulheres dedicam, presta atenção, em média, 18,5 horas semanais aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas, na comparação de 10,3 horas semanais gastas nessas mesmas atividades ou nas atividades que os homens executam. Tá? Essa rotina deve ficar ainda muito mais intensa, com as restrições impostas pela pandemia. E aí,
vai a primeira provocação. Tá? O que vocês pensam a respeito disso? Vocês já pensaram como seria se o trabalho que a mulher desempenha em casa fosse remunerado? Quem pagaria? Bom, ainda, pensando na perspectiva de dados, a situação, existe a situação de mais de 11 milhões de famílias no Brasil que são compostas por mães solo, que podem não ter com quem compartilhar o trabalho dentro de casa e que, em sua maioria, são negras. A partir de agora, eu vou fazer um recorte e observar muito sobre essa questão. Tá? A Djamila Ribeiro, que vocês devem conhecer muito bem, a autora do livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né? Ela afirma o seguinte: o amor nunca escolhe as negras. Engraçado. Segundo o IBGE, elas são aquelas que menos se casam e são a maioria das mães solteiras. Trabalhos acadêmicos, como A Solidão da Mulher Negra, Sua Subjetividade e Seu Preterimento pelo Homem Negro na cidade de São Paulo, de Claudete Alves, revelam a solidão afetiva da mulher negra. Simone de Beauvoir dizia no seu livro Segundo Sexo que o homem é, a mulher é o outro. E uma autora negra chama Grada Quilomba, com base no que discute Simone de Beauvoir, ela acrescenta a essa frase: a mulher negra, a mulher é o outro, né? Então, o homem é, a mulher é o outro. E para Grada, a mulher negra é o outro do outro. Bom, aí a Djamila traz alguma questão para a gente pensar sobre o racismo que está posto no nosso cotidiano. E a mulher negra sempre sofre mais nessa perspectiva. Nós precisamos ter sororidade, termos um olhar mais particular sobre nós, mulheres, e sobre as mulheres negras, que também são mulheres como nós. Se o racismo tem um papel preponderante na construção de padrões de beleza, consequentemente, também terá na construção do desejo. Olhem as revistas, liguem a TV. Qual é a mulher que nos é apresentada como ideal? Quantas de nós foram preteridas pelo simples fato de sermos, ou as mulheres de serem negras? Nós temos aqui conosco, que entrou a Fernanda, uma colega nossa da prefeitura, que é uma grande mulher que eu admiro muito, tá, Fernanda? Uma declaração de público pelo amor que eu sinto por essa mulher, né? Como falar em gosto pessoal quando a esmagadora maioria prefere as mulheres negras? Como falar em escolha do indivíduo quando essas escolhas não escolhem as mulheres negras? O racismo cria uma hierarquia de gênero que coloca a mulher negra em situação de vulnerabilidade sexual, vulnerabilidade social. Logo, é preciso nomear essa realidade. Porque não se pensa em uma solução para um problema que nem sequer é pronunciado. Não sofremos de forma igual. Gente, a gente não sofre de forma igual. Sejamos sinceros. A violência de gênero atinge todas as mulheres, sim, mas atinge de forma muito mais grave aquelas que combinam com opressão. Nesse caso, as mulheres negras, né? Então, diante dessas afirmações que a Djamila traz para a gente, dessas reflexões que ela nos traz no livro, eu não sei se alguém de vocês já leu o livro dela, é muito interessante, eu sugiro que leiam, né? Eu gosto do que ela escreve, apesar de ela ter havido uma treta entre ela e uma outra feminista aí essa semana, não sei se vocês viram, né? Então, diante dessas afirmações dela, e voltando o nosso olhar para os nossos dias vividos, né? Lembramos que ainda, para que possam criar seus filhos, muitas dessas mulheres
elas contam com o apoio de parentes, entre eles pessoas mais velhas, com quem não poderiam ter contato no momento atual. Idosos fazem parte do grupo de risco da Covid e autoridades recomendam que eles não se encontrem com pessoas mais novas para evitar a contaminação. Olha só a situação, então, grave, né? O impacto que a pandemia tem causado na vida dessas mulheres. Tá? E aí vem a segunda provocação. Vocês já haviam parado para pensar sobre esse pequeno recorte da realidade vivido pelas mulheres negras? Bom, muitas, inclusive nós mesmos, nos sentimos exaustas, pois além de estarmos trabalhando em casa, né, eu não, mas eu acho que algumas de vocês sim, têm auxiliado os filhos, né, que estão aí na escola, né, e coordenam atividades de tarefas domésticas, como cozinhar, limpar, né. Aquelas que têm companheiro, muitas delas continuam indo para o trabalho, muitos deles, né, muitos desses homens continuam indo para o trabalho, e os que ficam em casa se ocupam apenas do que consideram importante. Ainda afirmo, a minha parte eu já fiz. Ou eu faço depois. Né? E esse depois incomoda-nos profundamente, porque a gente tem uma ansiedade de estar tudo pronto a tempo e a hora, que para evitar maiores problemas, muitas vezes a gente pega e faz. E eu me coloco nesse espaço, quando eu falo isso. É bom a gente refletir, porque a gente pensa até sobre quem a gente tem sido nesse movimento da realidade. Tá? Bom, e aí eu registro uma questão aqui que a mim me incomoda profundamente. Muitas vezes a gente está em espaços de grupos de mulheres, e aí algumas falam assim, mas o meu marido é ótimo. Ele me ajuda em tudo. Quando ele fala me ajuda, a minha cabeça faz assim, né? Porque é uma ausência de reconhecimento de que a gente vive num coletivo e que somos, como coletivo e um grupo que vive em comum no espaço, responsáveis pela manutenção, pelo cuidado daquele espaço. Nós temos muita dificuldade de compreender isso e de fazer isso acontecer, porque dá um trabalho que eu vou dizer para vocês. Eu tenho 31 anos de casada, né? E eu consegui fazer em alguns movimentos com que os meus filhos todos aprendessem a cozinhar. Eu tenho 3 filhos, né? Meu filho mais novo vai fazer 28 anos. É isso mesmo, eu até perdi as contas, tá? Pois bem, todos eles cozinham. Meu filho mais velho, minha filha e o meu filho mais novo. Meu marido também cozinha. Então a gente conseguiu construir isso, né? Mas muitas vezes o que eles fazem me incomoda muito. Porque eu, para mim, não faço como eu faria. Mas também eu aprendi a deixar. A minha sogra era uma mulher muito sábia. E ela dizia assim, que até a gente está acabando, quem dirá a casa. Né? E ela sempre repetia isso. De fato, ela faleceu e a casa ficou. Né? Mas muitas coisas incomodam a gente. Isso é uma coisa muito pessoal, eu sei. Tá? E viver no caos gera um cansaço muito grande. Então, por isso que, às vezes, sem querer justificar, já justificando, às vezes a gente vai e organiza da forma como para a gente é o melhor. Porque é um espaço também que a gente tem que se sentir bem e ficar feliz. Né? Bom, e aí, uma outra provocação, né? Qual deveria ser o papel do homem nesse contexto, na concepção de vocês? Bom, além do trabalho doméstico e do cuidado, a gente tem que registrar a existência de uma carga mental e emocional muito grande no trabalho que a mulher executa. E ainda, esse trabalho é invisível. A gente não pode deixar de perceber que ele é invisível, né? Então, as mulheres, que, em geral, tomam a frente no planejamento, no gerenciamento da casa e do cotidiano, tentando prever as necessidades de todos
e se preocupando com a saúde da família também. Momentos como esses são especialmente críticos para as mulheres, para nós mulheres, né? Muitas podem não fazer parte do grupo de risco, mas sempre serão parte do grupo de cuidados. No caso do coronavírus, mesmo com uma letalidade menor, a carga emocional, psíquica e física do cuidado também recai sobre as mulheres, principalmente sobre as mais pobres e negras. Daí outra provocação, né? Quem cuida de quem cuida? Trabalhadoras e trabalhadores informais estão entre os grupos mais vulneráveis em meio a essa pandemia, né? Existem muitas mulheres que trabalham com aplicativos de entrega. Eu mesma já vi, já recebi mulheres aqui que entregam, né? Algumas coisas que a gente compra, elas vêm e entregam, tá? Então, dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que a participação feminina no trabalho informal supera a masculina em muitos países em desenvolvimento. Isso se deve, em grande parte, à proporção de trabalhadoras domésticas, né, nesses locais, categoria que corresponde a 1/3 do emprego informal total nos países em desenvolvimento. 1/3 é trabalho doméstico. No caso do Brasil, em específico, segundo uma análise do IBGE divulgada em 2019, as mulheres estão mais sujeitas à informalidade no país do que os homens. O Brasil é também, segundo a Organização Internacional do Trabalho, o país com maior população de empregados domésticos do mundo. 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, né? Em 2015, cerca de 32% trabalhavam como diaristas, sem contrato de trabalho, proporção que pode ter aumentado e muito com a recessão econômica e agora com o crescimento da informalidade durante essa pandemia. Então, a gente está percebendo que o impacto sobre a vida das mulheres ele é muito grande. E a gente tem que entender que isso tem reflexos sérios na saúde mental dessas mulheres. A gente percebe uma procura enorme, né? Meu marido tem uma empresa, a gente faz um trabalho no Residencial Piquis, o trabalho social do Minha Casa Minha Vida, do Faixa 1. E aí a gente tem 2 grupos de mulheres que a gente tem acompanhado, que a gente já fazia um trabalho, já tinha um grupo consolidado, trocava ideias, elas gostavam muito, e a gente continuou com esse grupo agora na pandemia. E o que elas mais procuram para a gente, procuram dialogar conosco, e têm buscado, é um atendimento psicológico. Então, aumentou muito o nível de mulheres com depressão. Muito. E isso é uma preocupação que a gente tem tido e um olhar mais cuidadoso sobre essas mulheres por conta disso, né? Bom, essa situação, ela foi escancarada, então, ela foi desnudada pelo novo coronavírus. Ela já existia, mas ela se agravou e aí foi desnudado mesmo. Muitas domésticas, elas precisam contar com bom senso de patrões para serem liberadas de suas funções e deixar de correr risco de contaminação no transporte lotado na própria casa dos empregadores. Uma parte aqui, uma dessas mulheres do grupo lá da Piquis, recentemente, elas dialogando no grupo, uma delas falou assim, mas se os ônibus pararem de circular, como é que nós vamos trabalhar? Porque a minha patroa não deixa eu não ir trabalhar, ela vai cortar o meu salário, né? Aí a outra falou assim, ainda bem que eu tenho uma patroa boa, que ela me busca e depois me traz. Então, olha para vocês verem o nível de importância para elas, né? E essa que diz que a minha patroa me busca e depois me traz, ela já tinha me confidenciado que ela trabalha há mais de 7 anos na casa e ela não tem registro em carteira de trabalho. Ela trabalha na informalidade. Fica feliz da vida porque a patroa leva e traz, né? Então, é uma coisa muito séria, né? Bom, gente,
dessa questão do espaço doméstico, né, muitas mulheres trabalham na área da saúde no terceiro setor. Nesse espaço, 70% dos trabalhadores são representados por mulheres, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, essa realidade corresponde a 85%. Então, 85% das enfermeiras no Brasil são mulheres. Tá? Então, é uma categoria de trabalhadora que também está vinculada à questão do feminino, do ser feminino por conta da característica do cuidado, né? A mulher tem mais cuidado, ela tem mais jeito, né? Bom, para além de toda essa questão das dificuldades no âmbito do trabalho, que é uma categoria que para nós do serviço social é muito cara, né? Que, segundo Marx, trabalho é a essência do homem, né? Mas não é esse trabalho aviltado, explorado, né? O emprego, mas o trabalho onde o homem pode se sustentar e sustentar os seus pares, né? Um trabalho em que o homem domina a natureza e se apropria dela para o benefício comum, né? Bom, mas, para além disso, nós temos que entender outra questão séria, que é a questão da violência doméstica. A violência doméstica, ela é uma realidade que está presente no nosso cotidiano e é uma expressão da desigualdade de gênero. Nós vivemos numa sociedade machista, homofóbica, né? E a gente não pode, misógina, a gente não pode deixar de entender isso, né? A misoginia ela é muito séria, tá? Só para jogar uma bomba, nós temos um presidente que é muito claro com isso, né? Bom, mas a violência nas casas, as mulheres têm enfrentado, a violência no ambiente doméstico, ela é um risco muito grande. E um período mais longo passado dentro de casa, com outros membros da família, aumenta essa exposição à violência. Não só das mulheres, mas das crianças também, né? O número de abusos de crianças é muito alto nesse período, né? Desde o início da pandemia, os noticiários e as mídias sociais têm apresentado dados acerca do aumento do número de violência. Eu fiz um levantamento aqui em Uberlândia, no mês de abril, teve 4 casos de feminicídio, tá? Só no mês de abril. Em maio teve um, em junho também teve um registro de um, que eu busquei rapidamente na internet, tá? Bom, desde o início, então, da pandemia, tem esse aumento, né? Quando comparado aos dias anteriores ao confinamento, registrou-se por todo o Brasil um aumento de 50% dos casos de violência doméstica. De registros efetivos, fora os que não estão registrados, né? A preocupação com as vítimas de violência doméstica durante esse período não é só brasileira, lógico que ela é mundial. A ONU, inclusive, soltou um documento falando disso, né? Da necessidade de um cuidado maior acerca da violência doméstica que tinha aumentado. A Organização Mundial de Saúde estima que 1 a cada 3 mulheres no mundo sofrem violência física ou sexual, na maioria das vezes perpetrada por um parceiro íntimo. Para essas mulheres, ficar em casa para conter a disseminação do vírus significa estar trancada com seu agressor. Para muitas mulheres, o medo de contrair o novo coronavírus se tornou mais um fator que as impede de buscar assistência médica ou legal após episódios de violência. Há ainda uma preocupação de que o aumento dos esforços para conter a pandemia, serviços de atendimento a essas mulheres, fique sem recursos. A ONU, conforme eu já havia anunciado antes, divulgou em março desse ano um documento com recomendações para que a resposta à Covid-19 na América Latina e Caribe leve em conta a dimensão de gênero do problema. O texto cita, por exemplo, a garantia, abre aspas, da continuidade dos serviços essenciais para responder à violência contra mulheres e meninas e a necessidade de se promover estratégias específicas para o empoderamento e recuperação econômica das mulheres
considerando programas de transferência de renda para mitigar o impacto da pandemia e suas medidas de contenção. Bom, programa de distribuição de renda tem, mas a gente sabe também, não podemos deixar de registrar, que esse auxílio emergencial aí, ele atendeu a necessidade de muitas mulheres, mas muitas que necessitam ainda, muitas receberam só a primeira parcela e outras nem é. Isso é fato. Então, diante disso, outra provocação. Será que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Bom, então, para a gente fechar essa discussão, né, e a gente poder trocar algumas figurinhas, que eu quero ouvi-las também, né? Eu escrevi recentemente um texto, eu trabalho atualmente no Centro de Referência de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Ele, na realidade, é o CRPIC, que a gente chama, ele está vinculado atualmente à SPDM, mas lá hoje nós somos 5 profissionais que somos da prefeitura, né? Dentre elas eu sou assistente social. E aí a CIC, né, CICS, a gente tem uma página no Facebook e toda semana eu tenho publicado textos. Um dos textos que eu publiquei foi sobre essa questão da nova normalidade, né, e as mulheres nessa nova normalidade. E aí eu vou colocar rapidamente para vocês algumas reflexões que eu trouxe nesse texto para a gente encerrar e poder ir para a discussão maior. A pandemia, então, da Covid-19, ela tem nos levado a viver uma suposta nova normalidade, onde o lar foi colocado e elevado como um novo centro de tudo. Diante dessa realidade, o lar, né, deveria ser, mas muitas vezes não é, o lugar da proteção, da segurança, do cuidado e do cuidar-se de forma coletiva. Entretanto, conforme já anunciamos anteriormente, a maioria das mulheres, nessa nova normalidade, traz consigo ainda uma carga maior, pois se vê em um contexto que lhes apresenta outras exigências, né, para além de suas rotinas cotidianas. Podemos classificar dentro dessa suposta nova normalidade todas as mulheres, em sua diversidade, condição social, cor da pele, idade, geração, né, orientação sexual, tá? Desde aquelas que são empresárias e trabalham em grandes empresas, aquelas que são autônomas, terceirizadas, e ainda aquelas que prestam serviços domésticos, como diaristas ou não, né? Nessa suposta normalidade, são elas que assumem múltiplas tarefas que lhes foram socialmente atribuídas, cristalizadas e ainda em pleno século XXI continuam sendo reproduzidas. Né? Além de tarefas domésticas, boa parte ainda se encarrega da manutenção financeira, né, do lar. Nesse momento, estão impossibilitadas de exercerem seu ofício, tendo que se sujeitar a correr atrás do benefício emergencial, conforme eu já havia dito. Né? Isso tudo tem gerado angústia e inúmeras preocupações diante da incerteza de conseguir meios para a sua sobrevivência e a dos seus familiares. Pensando principalmente em mulheres negras, né, mães solo, que têm 3, 4 filhos, e ficam assim, extremamente preocupadas. Ontem mesmo eu atendi uma mulher, ela tem 2 filhas, está grávida do menino, que era o sonho do marido, o marido surtou, saiu de casa. Ela disse que o marido trabalhava e ganhava bem. Agora ela está tendo que conseguir dinheiro para pagar o aluguel. O benefício dela, ela conseguiu uma parcela, não conseguiu mais. E aí ela ficou, né, em maus lençóis. Ela está grávida de 30 semanas. Com 2 crianças e um bebê sendo gestado. Tá? E é negra. Então, é fato. São pessoas que estão vindo até a gente, para a gente dar algumas respostas, né?
E a gente não pode pensar isso somente no campo do imediato. Se do imediato eu resolvo de forma paliativa, mas e depois? Né? Então, a gente tem que ter muita clareza de como conduzir esses processos. Fazer mediação de fato. Né? Olhar o contexto e ver as possibilidades de ação para poder trazer alguma luz dessas mulheres que têm sofrido tanto nesse tempo. Né? Então, gente, muitas, como foi atribuído a elas o cuidado, né? Elas ainda incorporam como seu dever, né? É meu dever, né? Cuidar e fazer tudo. E, nesse sentido, a participação do homem fica quase que nula, né? Por quê? Porque a dita nova normalidade não igualou a balança. Muito pelo contrário, ela revelou ainda mais a diferença, né? A questão complexa que está posta, tá? Então, como eu já havia dito, o home office, o teletrabalho, esse aqui é um registro interessante, que muitas delas que estão fazendo esse trabalho, elas às vezes fazem à noite, depois que os filhos dormem, que ela organizou toda a casa, ou então elas acordam bem mais cedo para conseguir vencer a agenda do trabalho que está sendo feito em home office para poder fazer o trabalho da casa. Isso também é uma questão que a gente tem observado, né? Então, as mulheres nessa condição, elas se veem diante de uma carga excessiva de trabalho, pois estão vivendo o trabalho intermitente, né? Assim, estão vivendo sem intermitência. Não tem intermitência. É continuada mesmo a tarefa, né? Haja canseira, né? A gente tem que suportar uma carga pesada. Além disso, conforme eu já registrei inicialmente, o fechamento das unidades escolares, né, tem gerado um problema sério, porque os filhos estão em casa, tá? E elas se obrigam a acompanhá-los, pois estão tendo aulas online ou via TV, e para complementar o aprendizado, as escolas têm enviado tarefas escolares, viu? Elas mandam tarefas escolares, tá? Que virou um elemento de ansiedade e estresse ainda maior agregado a todo esse contexto, né? Há tempo a gente ressalta que algumas dessas mulheres são negras e têm pouca escolaridade para o desempenho de mais dessa tarefa. Então, o sofrimento ainda é maior, né? Merece nossa atenção outro fantasma que permeia o cotidiano das mulheres, o padrão estético socialmente imposto. Além de todas as obrigações às quais elas se submetem, ainda tem que estar e se sentir dela, ou seja, com os cabelos pintados e arrumados, as unhas pintadas, maquiadas, depilação em dia, né? Tem até aquela música, né? Unha ok, depilação ok, larará ok, né? Mais ou menos assim, né? E ainda tem que estar magra. Esse fantasma, apesar de muitas de nós já termos nos dado conta de que estar bela é estar bem primeiro conosco mesmo, né? Ainda se faz presente nas rotinas e no imaginário social de muitas, que está da maioria. Tá? Eu fico pensando assim, disso, quando eu escrevi, inclusive, foi quando a gente soube assim, que os salões de beleza poderiam abrir. Né? Aqui perto da minha casa tem vários salões de beleza. E todos eles estavam cheios. E continuam cheios. Tá? Então, é uma questão para a gente pensar também. Né? Resta nos lembrar que as crianças estão confinadas também, né, gente? Dentro da casa, elas precisam ocupar alguma forma, precisam gastar energia. Tá? E aí, como fazer para entreter essas crianças, criar forma de lazer? É mais uma sobrecarga que as mulheres elas se impõem. Tá? Diante de tudo isso, elas têm uma sensação de que são responsáveis ainda pela não entrada do vírus nas suas casas. Elas se obrigam até a isso. Tá? Nota-se que a pandemia imprimiu um novo ritmo de trabalho às mulheres que
elas estão aí preocupadas com uma série de coisas, né? Não podemos negar que, para muitas de nós, o trabalho doméstico não é episódio da quarentena só, conforme a gente já disse, né? Nos dá elementos suficientes para pensarmos esse trabalho indispensável e invisível no que se refere às relações sociais cotidianas, bem como as relações de mercado, né, gente? Vamos pensar. Portanto, a pandemia que forçou a mudança nos últimos tempos no mundo do trabalho formal, informal, ilícito e autônomo, não alterou em nada, absolutamente nada, o trabalho doméstico. Pelo contrário, né? Mais do que nunca, esse é um momento de reavaliar, de pensar mudanças efetivas na estética do cuidado como expressão exclusiva da mulher. Olha só. Estética do cuidado como expressão exclusiva da mulher. E, a partir disso, determinar o lugar e os sujeitos nas relações sociais de forma a romper com esse modelo hierarquizado. Para tanto, é necessário desmistificar o trabalho doméstico enquanto atributo exclusivamente feminino, o que implica conhecer o seu peso político e seus entraves na emancipação política e humana de todas nós mulheres. Aí, tem uma frase no livro da Djamila que eu gosto muito também, que ela fala assim: reconfigurar o mundo por meio de outros olhares pode ser uma perspectiva poderosa, já que é capaz de gerar algum pertencimento que não seja a uma sociedade doente e desigual. Para tanto, a gente tem que pensar o despertar masculino. Esse despertar possibilitará a mudança dos padrões da divisão social do trabalho nos lares? O simples gesto de lavar, passar e guardar as roupas se configura um passo para a eliminação dessas desigualdades seculares? Quando teremos respostas efetivas nesse campo de ação? A única certeza que temos é que nem tudo se resolverá de forma milagrosa apenas cuidando da roupa suja. Muito obrigada. Aí eu abro, então, né, Irlândia, para as questões aí, e eu acho que é isso, tá bom? E aí, uma última provocação, né? Existe realmente um novo normal? É isso aí. Ah, gente, muito do que eu trouxe aqui, dados, eu peguei de um jornal, chama Nexo Jornal, num texto que foi publicado no dia 24 de abril desse ano, tá? E outros livros, né? Simone de Beauvoir, Djamila, né? A Grada Colomba, né? Então, outras coisas, tá? É isso aí, Irlândia. Obrigada, viu, gente, por ter me ouvido, né? E eu me disponho ao diálogo agora.